Olha só, antes do Bahia, o Paiva ele teve alta média de gols sofridos no México, ou seja, não é novidade para os times comandados por Renato Paiva sofrerem gols, muitos gols. O Clube León com Paiva registrou em média de quase 2 gols sofridos por partida. Mas antes de continuar o nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, ok? Vamos lá, olha só, notícia aqui do ecbahia.com, antes do Bahia, Paiva teve alta média de gols sofridos no México. O português Renato Paiva veio ao esquadrão com uma promessa de jogo ofensivo e atrativo, mas na prática o time tricolor não tem conseguido se sobressair ofensivamente e o sistema defensivo é o pior do Nordestão. O Bahia com Paiva já registra 18 gols sofridos em apenas 12 partidas contra times do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste. Portanto, já acumula uma média de 1,5 gols sofrido por jogo enquanto esteve na área técnica. No entanto, ter alta média de gols sofridos não é novidade na carreira do técnico Renato Paiva. Seu trabalho mais recente, antes do Bahia, teve justamente esse ponto negativo. Paiva chegou ao Bahia uma semana depois de ter pedido demissão do Clube León do México, onde comandou a equipe também em 12 jogos. Pela equipe mexicana, ele disputava o Campeonato Nacional, onde só ganhou 3 jogos, com 6 empates e 6 derrotas. Nesse período, a equipe comandada por Paiva sofreu 22 gols, uma média de 1,33 gols sofrido por partida disputada. Dentre as derrotas de maior destaque, houve um 5-1 sofrido para o Monterrey e um 3-0 para o Mazatlán. A equipe de Paiva ainda levou 3 gols em outras 2 partidas. Outro fato semelhante entre os problemas defensivos do Leão e do Bahia é que o time mexicano com Paiva só não levou gol em um dos 12 jogos. Em entrevista coletiva após a goleada sofrida para o Sport em Recife, Renato Paiva afirmou que o pedido de demissão do Leão foi justamente por ter entendido que não conseguiria fazer o time reagir. Mas ele garante que não se vê como o problema do Bahia. No México, eu pedi demissão porque senti que naquelas condições eu não ia ser a solução, como eu sinto que eu não sou o problema. Vou continuar, disse o técnico. Eu vou iniciar o meu comentário por essa frase final aqui, essa afirmação do senhor Renato Paiva, ok? Eu quero, antes de tudo, dizer que nada contra o senhor Renato Paiva, mas como treinador é preciso ele repensar algumas coisas e urgente. Por exemplo, ele diz aqui, vamos pegar aqui, no México, eu pedi demissão porque senti que naquelas condições eu não ia ser a solução. Como eu sinto que eu não sou o problema, vou continuar, disse o técnico. Então, vejamos. Se o Renato Paiva diz que sente que não é o problema, podemos pensar o seguinte: ele pode ter razão quando ele diz que não é o problema, considerando o elenco do Bahia, que ainda é muito fraco. Não é? Mas considerando também que esse elenco é muito fraco, vem com jogadores que não eram destaques na Europa, por exemplo, não é? Vem de times até de segunda divisão do campeonato europeu, tá? Salvo algumas exceções. Então, por exemplo, o Kaique pode ser que dê liga daqui para diante, demonstra um potencial. Mas aí, por exemplo, o Cicinho não disse ainda para que veio, já é um jogador maduro já. Aí você tem o Juan Chaves, que veio do Equador e que apresenta um certo potencial como lateral esquerdo e que ele tem essa capacidade, por exemplo, tem demonstrado uma capacidade propositiva, né, com velocidade, mas ao mesmo tempo demonstra muita fragilidade na parte defensiva.
Então tem o Acevedo que mais ou menos. Mas aí temos David Duarte, por exemplo, que não está rendendo o suficiente, o que esperávamos. E aí tem o Everaldo, um atacante, que quando jogou na Chapecoense aqui em 2019, foi o artilheiro da Chapecoense, e no Japão chegou a ser também artilheiro. Mas até o momento, com esse sistema que se tem propositivo, e um sistema frágil defensivo, sistema frágil na defesa, falta de criatividades no meio de campo, por exemplo, a bola não chega praticamente para o Everaldo, e quando chega, ele não transforma as oportunidades em gols, não consegue transformar as oportunidades em gols. Então, eu penso assim, quando o Paiva disse, como eu sinto que não sou o problema, vou continuar, então o problema nesse momento é do Grupo City, é a proposta do Grupo City, é a falta de um elenco suficiente para atender os requisitos, os propósitos do senhor Renato Paiva. Se é um elenco que não tem suficiência ainda, então como arriscar, por exemplo, se esse elenco não tem qualidade defensiva? Como arriscar um jogo propositivo se não tem qualidade defensiva? Então, tem contradições aí. Aí eu me pergunto mais ainda o seguinte, será que, senhor Renato Paiva, será que não está na hora de cair a ficha ou de ser mais sincero? Ser mais sincero é o seguinte, olha, a proposta do Grupo City não é agora conquistar títulos, conquistar um Nordestão, por exemplo, ou chegar uma fase suficiente para uma classificação na Série A, uma classificação até que dê uma classificação para a Libertadores. Então, se é essa a realidade do Grupo City, se o Grupo City não está preocupado com isso agora, então tem uma coisa errada aí. Tem uma coisa errada aí. Ou do Grupo City, ou do Paiva, ou dos dois. Falta a sinceridade. Falta a sinceridade. Porque eu pergunto o seguinte, com esse time, mesmo que consiga mais alguns reforços, o Bahia vai ter condições de disputar uma Série A? Sim, porque com esse time aí, essa proposta do Paiva não está rendendo, não vai render tão cedo. A Copa do Nordeste, por exemplo, praticamente já foi para o beleléu para o Bahia. Se o Bahia quiser se classificar na Copa do Nordeste, ele terá que ganhar os jogos que faltam, os 3 jogos que faltam, e torcer para algum tropeço aí dos 4 colocados, principalmente do último colocado, aí, do 4º colocado, no restante dos jogos aí que faltam, entendeu? Então eu acho que falta sinceridade do senhor Renato Paiva nesse ponto, se ele sabe que a proposta do Grupo City não é se preocupar agora se vai cair ou não, entendeu? Da mesma forma, acho que o Grupo City precisa ser mais claro, ser mais sincero, que o senhor Cadu Santoro também seja mais sincero e diga, olha, nós vamos montar um time bom, mas pelo menos esse ano não temos esse propósito. Esse ano vai ser laboratório mesmo. E aí joga-se fora Copa do Nordeste, Copa do Brasil e principalmente Série A.
que aí vai ser um prejuízo grande. O Grupo City comprou 90% aí da parte do futebol aí do Esporte Clube Bahia. Dos 12 clubes que o Grupo City já tinha, acredito que, por exemplo, o mais destacado, o primeiro, o prioritário é o Manchester City. Os outros não têm esse destaque todo. E em relação à torcida, ao envolvimento da torcida, dificilmente o Grupo City tem uma torcida como a do Esporte Clube Bahia. Se o Bahia perder a Série A, for rebaixado mais uma vez, isso vai ser uma lástima para os torcedores do Esporte Clube Bahia, vai ser uma vergonha também para o Grupo City. Entendeu? Até do ponto de vista mercadológico, se a estratégia é fazer do Bahia um laboratório para que os jogadores que não têm vingado tanto na Europa sejam aproveitados, peguem minutagem no Bahia e para depois sair, então isso vai ser muito doloroso para os torcedores do Esporte Clube Bahia. E podemos dizer assim, até o mesmo seguinte, isso vai ser uma grande sacanagem para o Esporte Clube Bahia, para os torcedores do Esporte Clube Bahia. Então, repito, dificilmente o Grupo City tem uma torcida tão apaixonada, tão grande quanto o Esporte Clube Bahia. O Bahia não é um time pequeno. O Bahia é grande. É o bicampeão brasileiro. Ele é bicampeão brasileiro. É o primeiro, foi o primeiro campeão brasileiro. Então o Bahia jamais se pode pensar em ser um laboratório para jogadores que não têm a mínima experiência ainda. Jamais o Grupo City pode pensar nisso. Olha, o Bahia vai ser um laboratório. Se está pensando assim, então está muito errado. Então eu acho que, levando em consideração tudo que eu falei até agora, essa frase do Renato Paiva: no México eu pedi demissão porque senti que naquelas condições eu não ia ser solução, como eu sinto que eu não sou o problema, eu vou continuar, disse o técnico. Aí eu pergunto, por que é que o senhor sente que não é o problema? Porque o Grupo City, nesse caso, incluindo o senhor como treinador, já trouxe grandes problemas para o Bahia nesse início de temporada. Grandes problemas. Entendeu? Então, como é que o senhor sente que não é o problema? Por que é que o senhor sente que não é o problema? Por que é que o senhor sente que não é o problema? O problema é da estrutura, o problema é do planejamento do Grupo City, o problema não é com o senhor. Mas uma coisa é certa, nesse momento, a torcida do Bahia está pé da vida com o baixo rendimento do Esporte Clube Bahia.
E a torcida do Bahia não merece isso. A torcida do Bahia não vai esperar muito tempo por isso. Não interessa se o Grupo City comprou, que agora o Grupo City é dono do Bahia. Não. O Bahia é da torcida do Bahia. E ninguém vai tirar isso. O Bahia é do torcedor do Bahia. Esse Bahia grande, esse Bahia que se acredita, esse Bahia que a gente é apaixonado, né, que faz parte da nossa vida. Então o Bahia jamais pode ser pensado como um laboratório. Eu sei que está início de temporada, mas é preciso pensar nas estratégias, nos propósitos, no planejamento, na sinceridade. Se o senhor, em 12 jogos, por exemplo, no Clube Leão, viu que não tinha mais condições de continuar e agora sente que no Bahia, sente que não é um problema, eu acho que depois dessa derrota cachapante para o Sport do Recife, e depois do recado que foi dado pelos torcedores no aeroporto de Salvador, é melhor pensar mais sobre isso, entendeu? É melhor pensar. Essa é a questão, ok? Então é isso aí, pense nisso. É isso aí, torcedor, dê um like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as nossas novidades, ok? Todos os dias nós temos novidade aqui no nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal feito exclusivamente para você, torcedor e torcedora do Esporte Clube Bahia. E até o nosso próximo vídeo.